Oi, pessoas maravilhosas, hoje eu tô aqui pra contar pra vocês uma história bastante interessante sobre idiomas. Idiomas bastante deixados de lado, referente aos idiomas do Brasil e os idiomas passados existentes aqui, e que foi um assunto muito deixado de lado, que eu nunca mais vi ninguém comentando sobre isso. Por isso eu acho que muita gente nem faz ideia da existência desses idiomas, dessas línguas. Então eu acho que vai ser bastante interessante, acompanhe aí, valeu! A cultura musical de um país se renova, mas um idioma não, e uma hora grande parte da diversidade linguística e cultural do Brasil vai simplesmente deixar de existir. Primeiramente eu gostaria de dizer para vocês que a população indígena caiu de 8 milhões quando os portugueses chegaram para menos de 850 mil, ou seja, algo tá muito errado. Mas antes, deixa eu te fazer uma pergunta. Tá vendo esse cara aqui? Olha bem pra ele. Um indião, bonito, estiloso. E se eu disser pra você que ele não necessariamente é um índio? Estranho, né? Isso se chama preconceito. Mas preconceito não no sentido de odiar, ter raiva de alguém por algum motivo qualquer. Preconceito quer dizer uma ideia ou conceito, como a própria palavra já diz, que você tem de uma pessoa antes de saber realmente o que ou quem ela é. Nesse caso, por exemplo, você disse que ele é um índio pela roupa, o cocar e a cara pintada e tudo mais. Mas todo índio usa cocar, vive na mata e fala línguas estranhas? Pois é, não. Então quando a pessoa é índio ou não? Quando ele dizer que é, simples assim. Isso porque tem uma coisa chamada identidade étnica, onde te proíbe intitular alguém como você acha que é apenas por causa da vestimenta, cor ou qualquer coisa que seja. E muito menos achar que esse cara é um índio ou de qualquer outra etnia por conta da cultura. Afinal a cultura muda o tempo todo. Mas esse não é o foco do vídeo, apenas um alerta para não cometerem esse erro de preconceito. Assim como em todos os outros países, o Brasil não é uma exceção. As culturas se renovam o tempo todo. Claro que para algumas pessoas, as culturas antigas não ficam de lado, mas novos costumes mudam. A vestimenta, a música, a religião, dança, gírias, tudo isso vai se adaptando conforme a atualidade. Um exemplo disso é a maneira em que as pessoas dançam em diferentes músicas. Isso é maravilhoso, afinal cultura é cultura. Cada pessoa pensa, age e se intitula de uma maneira, da maneira que quiser, dentro dos padrões da lei de ética e moral, claro. Porém, nem tudo é tão belo assim. Afinal, você pode simplesmente fazer um passinho aleatório e dizer que é dança. E se as pessoas gostarem, vão aprender a fazer igual. E aí surge uma nova dança. Mas e com o idioma? Você pode colocar letras em ordens aleatórias e dizer que isso significa abacaxi? Claro que pode. Mas se você criar essas palavras e fizer um texto com elas, vou no mínimo achar que você é louco. Então, um dia o homem aprendeu a desenhar e se comunicar através de tintas na parede. Assim, quem via os desenhos entendia o que aquilo queria dizer. Da mesma maneira, falamos o português, inglês e outros idiomas. Mas cada país tem a sua diversidade linguística, ou seja, embora cada país tinha uma língua padrão, chamado de língua oficial, nem sempre ela foi usada nesse país. No Brasil, por exemplo, quando os portugueses chegaram, eles não se depararam com um grupo de homens pelados jogando truco e falando mal da sogra, em alto e claro português. Eles até podiam estar jogando truco e falando mal da sogra, mas de uma forma muito estranha que só eles entendiam. E embora o português seja a língua oficial do Brasil, alguns idiomas não deixaram de existir, porque a forma como os indígenas vivem, aprendem e se educam são completamente diferentes de nós meros colonizados. Claro que isso não significa que eles não saibam o português. Muitos aprendem e se comunicam normalmente. Porém, os números são realmente assustadores em relação ao passado, onde havia mais de 1000 línguas diferentes, com mais de 6 milhões de falantes dessas línguas, e hoje estimam menos de 300 línguas existentes e menos de 200 mil falantes desses idiomas. Lembrando que esses são valores aproximados, afinal, os censos e estatísticas são bastante falhos e nunca vão apresentar muita exatidão. Mas voltando ao idioma, o Nhengatu era a língua geral do país, antes mesmo de ser um país, e hoje é falado por mais ou menos 19 mil pessoas de diferentes etnias. O Nhengatu foi deixado bastante de lado, afinal era a língua geral entre os idiomas. Quiri wara ai queren e pé putimã pi nhengai tá cai te Amazônia o pé. Kushima ai que se nhengai tai que. Se a piri ai que quiri wara ren. Se a mira e que wara Kushima tal sendo Nhengatu pé. Machi tal seruca. Nhengatu qua nhengas pé. Tal sendo tal por um tanto. E agora uma das línguas mais faladas é o Ticuna, com 47 mil falantes aproximadamente. E só por curiosidade, tem uma língua chamada Pirahã. Por um acaso, o povo que fala essa língua tem uma cultura bastante interessante. Porém, não vou entrar em detalhes nesse vídeo. Mas enfim, a população é de quase 600 indígenas. E esse é um dos idiomas considerados mais difíceis e estranhos do mundo. Inclusive, dizem que uma pessoa leva em média 10 anos para aprender.
ai ba hia ba ai chapa ve ai ba hia ba nai he kabai maga he ai ba hia che ai maga he ai ba nai hoi he ga pe ai ba hia che quata pe ai ba hia che ai ba cheu ba ai ega ai ba quata nai paga que sai no ve ave paga que sai so conhece ai quata mais pra cá quata ai que vai boadeira ai madeira quata ai quata ai ba ai che ai E não me pergunte o que ele disse. Mas além disso, temos outros inúmeros idiomas, como Imbiá, Xipaia, Xirode, Guarani, Ajaraí, Arará, Caruru, Tupiniquim, Carajabe, enfim, deu pra entender que são muitos, né? E se você se perguntou por que algumas dessas línguas se extinguiram e muitas estão em risco de extinção, bom, isso acontece primeiramente por conta do genocídio que os portugueses causaram logo que chegaram no território brasileiro. Eles simplesmente matavam, sem mais nem menos, apenas por serem a minoria étnica. Assim é também chamado de genocídio cultural, ou etnocídio. Claro que o índio não foi o único que sofreu esse preconceito étnico, mas como estou me referindo aos idiomas, então os índios é o meu limite. E a morte deles não foram só por conta do extermínio objetivo não. Muitos deles morreram por doenças dos europeus. Existe um fator chamado efeito epidemiológico, onde consta as razões, vantagens e desvantagens referente à transmissão dessas doenças. Tem também outras grandes questões da morte dos índios, mas deixarei esse vídeo um pouco pesado, porque alguns desses ocorridos são um pouco fortes. E esse assunto também daria um vídeo inteiro se fosse preciso. Mas além desse genocídio, onde o idioma passou por uma constante decadência, teve um bloqueio de idioma relacionado à política. Sim, olha a política ferrando com a cultura aí. Por isso é sempre importante saber conscientemente quem colocar ali na presidência. Mas por quê? Bom, porque o Marquês de Pombal, entre 1750 e 1777, proibiu que outros idiomas além do português fossem falados. Simples assim. Ah, mas isso foi em 1700 e bolinha? Na verdade não, porque Getúlio Vargas, entre 1937 e 1945, proibiu algumas outras línguas de origem italiana, o talian, e algumas de origem alemã, o pomerano e o hanskis. Se alguém souber pronunciar isso aí, comenta aí pra mim, por favor, porque eu não faço a mínima ideia. Isso porque estava ocorrendo a Segunda Guerra Mundial, e a comunicação entre o povo devia ser clara. E não termina exatamente aí, porque novamente no governo militar, sabe qual é a ditadura? Entre 1964 e 1985, foi novamente proibido qualquer língua indígena de ser falada, especialmente no rádio. Mas por quê? Bom, de todos os motivos, o mais lógico é o controle em massa, a opressão de uma ditadura, onde ninguém pode ser contra e nem falar mal, muito menos falar que é contra alguém do poder. Senão, meu amigo, tu tá ferrado e não é pouco não. E se todo mundo falasse o mesmo idioma, todos entenderiam que você tá falando de forma clara, correto? Essa é a realidade, meus queridos amigos. Muitas coisas acontecem o tempo todo. Mudanças, melhoras, evoluções, decadências. E qual o problema desses idiomas se extinguirem? Bom, se para você preservação da cultura não é o suficiente, eu não sei o que é. E se ao longo do vídeo você não parou para pensar por que e como o idioma deixa de existir, a resposta é simples. Qual a única maneira de se aprender um idioma? Estudando. E como estudar? Lendo, ouvindo e falando, correto? Para ler, você precisa de um livro, um dicionário. Se esses idiomas não possuem um dicionário completo, como na maioria das línguas indígenas, você precisa ouvir, ou seja, vídeos ou pessoalmente. E aí entra uma questão importante. Alguns desses idiomas têm pouquíssimas pessoas descobertas que sabem, e normalmente são pessoas de idade avançada, e que não têm tanta facilidade em se comunicar, locomover, ou que não têm contato com a tecnologia. E se não tem livros, vídeos ou locais para se aprender esse idioma, como a gente pode fazer? Bom, infelizmente nada. E nesse exato minuto, morre um idioma. Bom pessoal, eu sei que eu já pedi isso, mas se você se esqueceu, por favor deixa um like e se inscreve no canal, que vai me ajudar muito, tipo muito mesmo. E se você sabe algum idioma ou tem algum parente que sabe algum desses idiomas ou dessas línguas, comenta aí embaixo por favor pra gente saber, pra gente de repente trocar algumas informações sobre isso, porque mesmo eu não sei de muitos desses idiomas, logicamente, são muitos deles, não tanto quanto antigamente, mas ainda são bastante. Então é isso aí, muito obrigado por ter assistido até aqui e falou!